Boa tarde a todos, a quem eu não conheço, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Carmen Massulo, quem eu já conheço também, prazer em estar aqui. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esse tema, Jesus, luz no mundo. Significa que os ensinamentos de Jesus iluminam o caminho da humanidade para a perfeição moral e intelectual, tirando as pessoas da treva, da ignorância. Então, muito boas colocações da Cris, quando ela fala da anomia, heteronomia e autonomia, né? Então, Jesus vem mostrar para a gente esse caminho. Então, o mais importante para nós, que as atitudes dele, a maneira como ele se conduziu, os exemplos que ele deixou, né? Ele não deixou nada escrito, ele só deixou exemplos, tanto moral quanto intelectual, é o caminho para a gente trilhar, para a gente aprender. Jesus, luz no mundo, é a luz, é a sabedoria divina, a centelha divina que está dentro de cada um de nós e nos guia para o progresso espiritual. Então, todos nós temos essa centelha divina lá guardadinha. O que significa isso? São sementes, né? Nós temos a semente da paciência, a semente da benevolência, todas as sementes estão aqui dentro, estão aqui no nosso eu, no eu de todos nós. Aí, nós só vamos desenvolver, tá? Nós somos seres lucigênitos. O que é isso? Nós nascemos da luz. Na etimologia da palavra, nós temos lucis, de luz, e nós temos gênitos, gerado, resultado em gerado pela luz. Quando nós fomos criados lá, simples e ignorantes, né, como já foi falado aqui hoje, fomos a mônada, né, que é a primeira parte do ser humano, nós fomos criados na luz. Então, nós não desviaremos delas. Isso já está dentro de nós. É por isso que, quando a Cristina falou, fica patinando ali entre um e outro, porque nós estamos aprendendo uma coisa ou outra. A gente faz alguma coisa, aí a gente fala assim, não, esse aqui não é o caminho correto. Aí a gente volta e vai procurar outro caminho. Por quê? Porque esse é o caminho do nosso aprendizado, não tem outro. Nós vivemos num mundo dual, a Terra, né, é um planeta dual. Ou seja, nós temos o dia, nós temos a noite, nós temos o bem, nós temos o mal, nós temos a luz, nós temos o escuro. Tudo isso é para o nosso aprendizado. Nós temos que entender através de nós mesmos, tá? Então, quando a gente trabalha ali entre a anomia, não ter regras, e a heteronomia, regras que vêm de fora, porque ainda nós precisamos disso para chegar na autonomia. Mas nós vamos chegar, porque nós somos seres gerados pela luz. Então isso ninguém escapa, tá? O único determinismo que nós temos é a evolução, né? É isso? Concordam comigo? Todos nós fomos seres gerados pela luz, portanto, temos a capacidade de irradiar a luz através da nossa própria evolução. Então, muitos já colocaram aqui hoje, o nosso caminho é evoluir, não tem outro, né? E nós vamos evoluindo porque nós fomos gerados pela luz, nós temos essa luz dentro de nós. Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar de forma que nós possamos irradiar essa luz. Esse é o nosso trabalho. Jesus, luz no mundo, mostra isso para nós, né? Nós vamos entender um pouquinho mais. Nós temos que explicitar a nossa luz. Ainda estamos aqui
tentando, aí a gente vai por um caminho, não é por ali, vem por aqui, não é bem. Aí a gente vai aprendendo por ensaio e erro também, né, Cris? O ensaio e erro é fundamental na nossa vida, né? Skinner que trouxe o ensaio e erro para nós, né? Então, Jesus luz no mundo, iluminando o caminho. Opa! Jesus trouxe o conhecimento superior e os ensinamentos que guiam a humanidade no progresso espiritual, sendo o exemplo personificado da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Jesus foi o mais perfeito que passou até agora aqui. Jesus ainda continua evoluindo, imagina, ele já era perfeito há 2025 anos atrás. Mas ele continua melhorando, ele continua sendo melhor ainda. E ele trouxe para a gente o que é, qual é o caminho que nós temos que seguir. Por quê? Porque ele veio, ele mostrou um outro ponto para a humanidade. Quando ele veio, existia a lei de Talião, né? Então, olho por olho, dente por dente. Ele chegou, né, só para a gente contextuar um pouquinho, ele chegou num ambiente duro, num ambiente em que as pessoas eram duras umas com as outras, né? E aí, ele veio trazer o amor incondicional. E ele veio falar para a gente amar até os inimigos. Isso, na época, né, foi um estrondo, porque como que você vai fazer isso? Mas ele mostrou para a gente, né? Os exemplos dele deixaram claros para nós que ele veio para ensinar. Quando a gente fala Jesus, luz do mundo, a luz interior, a vida de Jesus como luz do mundo é um convite para que cada um desenvolva a sua própria luz, fazendo brilhar a luz divina que já existe no nosso íntimo. Então foi o que eu falei, nós somos seres lucigênitos, fomos criados na luz, essa luz já está dentro de nós, em germe, bem pequenininha, e nós temos que explicitar. Então essa luz interior tem que aumentar, tem que crescer, né? E esse é o trabalho da nossa evolução, fazer crescer a nossa luz. Nós estamos aqui para isso. E tudo que nós passamos nas nossas existências tem esse objetivo, fazer a gente crescer para a luz. Jesus, luz do mundo, evolução constante. Através da reencarnação, os espíritos evoluem gradualmente, aprendendo e praticando os ensinamentos de Jesus para sair da ignorância e do sofrimento. Nós só sofremos porque nós ainda ignoramos algumas leis, tá? Não é a ignorância que não é na palavra pejorativa, mas é na questão de não conhecer. Então, por conta de nós não conhecermos todas as leis que regem o planeta Terra, é que a gente fica nessa questão, vai por aqui, vai por ali, aprende uma coisa, aí aprende outra, faz uma coisa, viu que não está muito certo, volta, vou refazer, não é isso que Santo Agostinho fala pra gente? Passa em revista todas as suas atitudes do dia, e aí você vai ver onde você pode melhorar, não é? É isso que ele fala pra gente. Então é assim que gradualmente a gente vai se modificando. Não existe saltos, nós já ouvimos aqui hoje de manhã também, a natureza não dá saltos, agora há pouco a Cris também falou. Então, nós vamos aprendendo uma coisinha, outra, e esse aprendizado que a gente já teve vai sedimentando e vai fazendo a base para os ensinamentos futuros. É por isso que cada um está no seu estágio. Um entende de um jeito, outro entende de outro. Por quê? Porque cada um viveu uma experiência, cada um nasceu num lugar diferente do outro, as experiências são completamente diferentes, os pais diferentes, mães diferentes.
mesmo que são irmãos nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, nasceram em horários diferentes, os espíritos são diferentes, já passaram por outras reencarnações lá atrás, que também diferem umas das outras. Então nós temos um contexto que, no final, a gente tem que explicitar cada um no seu tempo. Não adianta falar assim, mas tinha que ser assim, tinha que ser assado. Não tinha. As coisas acontecem na nossa vida na hora certa, na hora que tem que acontecer. A gente precisa aprender a entender o que o universo traz para a gente, porque o que o universo traz para nós é o que nós precisamos, porque nós fizemos nosso plano reencarnatório. Como que é feito esse plano reencarnatório? Lá no plano espiritual a gente sabe o que a gente precisa aprender agora. Então, às vezes, uma pessoa precisa aprender, nessa vida veio para aprender mais a paciência, a outra já veio para aprender outra coisa. Então, cada um de nós tem um aprendizado que programou antes de vir, né? E essa programação, ela é perfeita também. A gente passa pelo Ministério da Reencarnação. Não é assim, eu vou para a Terra agora porque, eu vou fazer alguma coisa. Não. Eu vou para a Terra, vou planejar minha existência. Aí eu peço, eu quero essa prova. Se eu não tiver condições de suportar a prova, eles não me deixam vir com ela. Então, tudo isso a gente vai evoluindo gradualmente. Então, ao invés de pensar assim, eu não consigo ter a paciência que a fulana tem, não pensemos assim, porque cada um está no seu estágio. Cada um tem o seu jeito de aprender, o seu momento. Então, a gente precisa ver o outro como um objetivo, uma meta. Um dia eu chego lá. Um dia eu vou ter a paciência que aquela pessoa tem. Um dia eu vou ser tão benevolente quanto aquela pessoa. Um dia eu vou ser tão iluminada como o Chico. Um dia eu vou ser tão iluminado como o Divaldo. Todos nós vamos, né? Vamos passar por isso. Então é muito importante, mas muito importante que nós possamos pensar não na parte negativa e jogar para a gente, eu não consigo. Não, eu consigo, eu sou capaz. Eu vou me melhorar. Por quê? Porque é o que nós vamos galgando, tá? Então, nunca desanimar. Jesus, luz do mundo, visão de mundo. A luz da vida está ligada à nossa visão sobre a vida e as pessoas. Quando os nossos olhos são bons, misericordiosos, fraternos e benevolentes, o nosso corpo espiritual começa a brilhar mais. Né? Então nós vamos fazendo o nosso corpo espiritual brilhar mais à medida que nós vamos explicitando as virtudes. Então, enquanto a gente não souber, não tiver esses olhos bons, misericordiosos, nós ainda vamos vendo os defeitos dos outros, das outras pessoas. Só que tem um detalhe em tudo isso. As pessoas são nossos espelhos sociais. O que é isso, Carmen? Espelhos sociais. Eu vejo o defeito no outro e eu tenho que trabalhar em mim. Toda vez que a gente fizer isso, quanto que a gente vai melhorar é incrível. Por exemplo, de repente, eu vejo uma pessoa que não é misericordiosa. Nossa, não é. Aí eu falo, e eu sou? Que horas que eu faço as coisas erradas como aquela pessoa está fazendo? Então, ela só serve de espelho. Por quê? Porque o universo, que é o que eu planejei lá no plano espiritual, vai trazer as experiências que eu preciso passar para explicitar a minha luz. Então a gente precisa parar, né, e pensar,
bom, se o universo traz as experiências para eu explicitar minha luz, a partir de hoje eu não preciso reclamar mais que aquilo está acontecendo na minha vida. Está acontecendo porque tem uma razão. Se não tivesse uma razão, Deus não deixaria acontecer, né? Então a gente precisa pensar nisso. Então vamos cuidar para que os nossos olhos sejam bons, misericordiosos, fraternos, benevolentes, que a gente veja cada vez mais o bem e não o mal, né? Jesus, luz do mundo, um modelo de vida. Jesus é considerado o modelo e guia perfeito, a personificação da luz para todos os seres humanos, cuja finalidade é a evolução moral. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa frase nós também já ouvimos hoje aqui, né? Então, Ele é um modelo de vida. É nele que nós temos que nos espelhar, né? E até todo mundo, tem pessoas que até falam assim, nossa, eu tô com essa situação aqui para ser resolvida, é um desafio na minha vida, né? A gente não tem problemas, a gente tem desafios para a gente crescer. E aí a gente fala assim, como que será que Jesus agiria, né? Às vezes a gente pensa nisso, como que ele agiria aqui? Para eu poder tentar me esforçar. Então é isso aí. E aí, como Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, está no Evangelho também escrito por João, né? Capítulo 14, versículo 6. O que ele deixou claro para a gente? Que as atitudes dele são o caminho, a verdade e a vida. São as atitudes que ele mostrou para a gente, que ele deu o exemplo, né? E é isso que a gente tem que fazer. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar na evolução se não trilhar o que ele veio mostrar para a gente de exemplo. Quando a gente estiver num ambiente como o da Terra, fazendo o que Jesus fazia, a gente evoluiu e aí a gente não precisa mais reencarnar num planeta de provas e expiações. Nós vamos para mundos felizes, né? Que é a outra categoria. Hoje a gente ainda precisa de estar aqui. Hoje a gente ainda precisa de vivenciar tudo isso e nós também escolhemos estar aqui nessa época de transição planetária, que as coisas estão afunilando. Diz que 2026 vai ser mais difícil que 2025. Então nós temos que se preparar para isso, né? Porque faz parte da transição planetária. E aí vai vir a separação do joio e do trigo. Então aí vai ser um ano 2026 de muito vigiar, né? Muito olhar para dentro de si, se transformar, muito vigiar para a gente não fazer coisa errada, não falar coisa errada, o máximo que a gente puder, né? E ao mesmo tempo a oração, que a gente não pode esquecer, porque é ela que nos dá força, é ela que nos mostra o caminho, fala, né, Jesus, me mostra o caminho, por onde que eu vou, o que é melhor fazer aqui, o que é melhor fazer ali. A gente está sempre pedindo, né, mas pedindo sabendo pedir também, né, pedindo força, pedindo coragem, para a gente vencer os desafios que chegam até nós, né. Se ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa que nós temos um trabalho bem significativo conosco mesmo, que é ressignificar as nossas sombras, transformando-as em luz. Então, toda vez que a gente vê uma sombra em nós, toda vez que a gente vê nos nossos espelhos sociais uma sombra, a gente já começa a trabalhar, já começa a transformar em luz, através de visualizações terapêuticas, através de pedidos na oração. Nós podemos fazer de várias formas, né? Através do nosso esforço em não fazer mais daquela forma que a gente fez antes. Então não é para a gente se culpar, a gente não tem que se culpar, porque nós estamos em processo de evolução, né? Então é como uma criança na escola, ela está aprendendo, ela vai errar porque ela está aprendendo. Se ela já soubesse, né? É a mesma coisa assim,
Pega a gente, quando estava lá no primeiro ano, aprendendo a fazer continha demais, aquele monte de número era uma tristeza para nós. Mas quando a gente chegou lá no ensino médio, na faculdade, a gente somava com muita tranquilidade, né? 2 mais 2 é 4, e assim ia. Então, é isso que a gente fala, que é um contínuo, é uma evolução, é um processo. E ninguém tem que se culpar, porque ninguém está errando. A gente pode ter feito algo contrário à lei de Deus, mas a gente tem a oportunidade de refazer. Olha que maravilha, né? Então, a culpa não nos ajuda a crescer, tá? Nós já temos o caminho, é só trabalhar para ressignificar e transformar essa luz em sombra. É mudar. Todo dia nós temos... Perdão, transformar sombras em luz. Desculpa. Obrigada, gente. Ó. Não é um espírito obsessor. Ah, não, nem brinca, né? Hã? Não tá dormindo. Oba. Tá todo mundo prestando atenção. Então nós temos que transformar, né, essas sombras em luz. Agora eu falei certinho. Nós temos que transformar essas sombras em luz. O quanto a gente puder, gente, o máximo que a gente puder. Nós estamos em transição planetária, não vamos esquecer disso. E o que vai separar nessa transição planetária é o joio do trigo. O que é o joio? É o bom, o bem, o belo. O que é o trigo? É o mal. Oh, Jesus! O que é? Olha, eu gostei, viu? Eu gostei. Tá todo mundo atento. O que é o trigo? É o bem, o bom e o belo. O que é o joio? É o mal, é as coisas ruins que nós temos que tirar de dentro de nós. É legal, vocês estão prestando atenção. Foi a dinâmica que você colocou para uma chutasa para mim dormir. É, também. É, friamente calculado. Então agora a gente vai ouvir um vídeo. Meu pequenino, a religião certa é a que te aproxima do amor. Mas por que tantas pessoas dizem que só a delas está certa? Eu nunca pedi muros, mas sim pontes. Nunca quis rótulos, apenas corações sinceros. Então o Senhor não está falando da igreja? Eu estou onde há perdão, fé e amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se eu amar e ter fé, eu estou no caminho certo? Se você ama, você já está comigo. Porque viver o meu caminho não é sobre estar em um lugar. Como assim, Jesus? Caminhar comigo é quando você perdoa mesmo com o coração machucado. É quando você ajuda mesmo sem ninguém ver. E o que mais? É quando você escolhe a paz mesmo tendo razão. É quando você deixa o amor guiar suas escolhas. Assim eu estarei em cada passo seu. E se eu me perder no caminho? Se em algum momento você se perder, lembre-se que ao fechar os olhos e falar comigo, eu te encontrarei e te darei a direção certa. Algum recadinho para nós? Saiba que não importa a sua religião, eu sou o tempo mais valioso. Vinde a mim e sereis salvos. Amém. Muito bonitinho, né? É um espírito quase perfeito. Assim. Mas ele pergunta tudo, né? Sabidinho ele, né? Então, gente, o que Jesus fala pra gente? É um amor que vai, no final, que a gente tem que envolver todos os nossos atos, tudo que nós fazemos, né? Em amor. É isso que vai mostrar pra gente aquela parte, que agora eu não vou falar errado, a nossa vibração para separar o joio do trigo, o bom e o mal, tá? Então é isso aí, é o amor, é fazer pontes, é ligar as coisas, é ser bondoso, é fazer o que a gente puder fazer de melhor onde estivermos, tá? Muito obrigada. Para ele, né? Obrigada.